Que loucura, cara, que loucura. Olha, eu não vou nem ser hipócrita de dizer que eu esperava isso. Não, eu não esperava. Todo mundo que me assiste aqui sabe. Eu estou completamente surpreso. Do Flamengo ter vencido o Chelsea era até plausível. O Flamengo era plausível. O Chelsea, apesar de ter classificado para a Champions, é um time ali completamente em formação. E o Flamengo é um grande time. O que mais me surpreendeu realmente foi o Botafogo vencer o Paris Saint-Germain. Mas no geral, a gente está falando de um futebol sul-americano como um todo que está invicto. Está invicto e vencendo europeus. E sendo competitivo em um nível assim que eu confesso que é muito surpreendente. Pelo menos para mim, né? Que eu não vou fazer a falsa afirmação de que eu estava esperando isso. Até porque eu acho que quem for engenheiro de obra pronta a esse nível tem que ser bem investigado. Mas, cara, apesar de eu estar surpreso com isso, eu não sou insano de não reconhecer o que o Flamengo fez contra o Chelsea, o que o Botafogo fez contra o atual campeão europeu, que foi campeão europeu há 3 semanas, e dominando uma Champions. O PSG dominou a Champions e o Botafogo conseguiu ser eficiente a ponto de fazer 1-0, assim, com autoridade, tá? Com autoridade, jogando o seu jogo com eficiência e com autoridade. O que Fluminense e Palmeiras fizeram quando enfrentaram os europeus, o que o próprio Boca Juniors fez quando enfrentou o Benfica, e assim, a nível de competitividade, não tá devendo nada a ninguém. Não tá devendo nada a ninguém. Os sul-americanos estão invictos por muito mérito, jogando de maneiras diversas. O Palmeiras, extremamente consistente e regular do Abel Ferreira e seguro. O Fluminense, talvez a quarta força entre as brasileiras, mas que fez um jogo contra o Borussia Dortmund amplamente ah, louvável, digamos assim, muito bem executado e dominando e tomando as ações ofensivas. E aí a gente chega para os dois melhores, Botafogo e Flamengo. Falando do que foi Flamengo 3-1 em Chelsea, é um domínio completo do time carioca, assim. E, cara, é surpreendente. A gente tá. E, no mínimo, é algo que você tem que observar com um reconhecimento e um valor. Até porque a gente sempre tá falando do quanto o futebol europeu ele é muito bem jogado, ele é bem executado, ele tem mais, obviamente, mais investimento, mais estrutura, e isso facilita ah, o fato do futebol ser mais vistoso e de mais qualidade. E até um ponto que tem que ser levantado é que o próprio futebol sul-americano, com determinadas coisas, se auto-prejudica, e isso está ficando evidente agora, porque quando a gente vê um jogo de Libertadores com aquela amarração, com os caras cercando o juiz, com um gramado ruim, com muita falta, um jogo muito faltoso, um jogo que para muito, isso joga contra nós mesmos. E a gente está vendo isso. Quando a gente teve. Quando o Botafogo e o Flamengo tiveram times que, apesar de que o Chelsea bateu muito no Flamengo, mas quando teve mais a bola para executar seu plano de jogo, para executar o que queria fazer, foi competitivo a ponto do Botafogo ter batido no atual campeão europeu. Isso é muito relevante. Se a gente pega o valor de mercado de Flamengo e de Chelsea, o Flamengo está avaliado no Transfer Market em 224 milhões de euros, o elenco. O do Chelsea é de 1 bilhão de euros. É um elenco de 1 bilhão de euros. Apesar de você pode questionar a qualidade desse elenco, assim, obviamente tem o meio campo muito consistente, ou não tão consistente assim, mas de qualidade, com o Cole Palmer, com o Enzo Fernandes, com o Caicedo, mas tirando ali você já começa a ter dificuldade num ataque limitado em certo ponto, de uma defesa limitada em certo ponto, mas que ainda assim esse time se classificou para a Champions League na Premier League. Na liga que é considerada a mais forte do mundo, o Chelsea se classificou há 3 semanas atrás para a Champions, ficou no G4. E ele não viu a cor da bola contra o Flamengo. O gol do Chelsea é um erro do Flamengo. É um erro de saída de bola ali com o Wesley, que se atrapalha junto ao Danilo, se não me engano. E o Chelsea acha o gol. E naquele momento, o Flamengo já era melhor. E depois daquilo, o Flamengo continuou melhor. O primeiro tempo é do Flamengo. E o 0-1 do Chelsea é completamente injusto. Apesar de que o futebol não é justo nem nada do tipo. Mas quem jogou melhor veio para o segundo tempo e venceu o jogo de virada. Parênteses para o Bruno Henrique, que apesar do histórico recente completamente contestável, é um ídolo do Flamengo. O Bruno Henrique é um ídolo do Flamengo, um homem de jogos decisivos, de clássicos, de decisão em grandes competições.
E agora ele entra em campo e em 10 minutos ele já tinha feito um gol e uma assistência. Um gol e uma assistência. No primeiro começa com o Gerson, o cruzamento para a área, a inversão de lado. O Plata desvia de cabeça e deixa o Bruno Henrique em belíssimas condições de fazer o gol e tá numa posição assim privilegiada que ele se colocou ali, o Bruno Henrique. O Gerson jogando um absurdo. O Gerson jogou um absurdo no meio campo. O Enzo Fernandes, o Caicedo, o próprio Cole Palmer, eles não conseguiram jogar. O Bruno Henrique, que é eleito o melhor do jogo, depois vem a virar não, né? Ele dá assistência, né? Ele dá assistência para o Danilo no segundo gol e faz uma partida de almanac. Ele decide o jogo em 10 minutos. E o Chelsea, que já vinha batendo, porque parecia, se você parasse para dizer, olha, para alguém que é alheio ao futebol, diz, ó, o futebol sul-americano, historicamente, não tinha vencido um europeu há 13 anos, é um jogo mais catimbado na Libertadores e tudo mais, e que tem característica de, apesar do talento individual, do drible, da qualidade técnica, tem muita falta envolvida. E o futebol europeu é mais evoluído taticamente, tem a questão de muito maior investimento financeiro, salários muito maiores, estrutura muito melhores. Se você coloca essa pessoa, dá esse background para analisar o jogo e não diz quem é o europeu e quem é o sul-americano, a pessoa diz que o Flamengo é o time que tem esse maior investimento, mais tático e tudo mais. Porque foi assim que o Flamengo desempenhou em campo. E depois o gol do Wallace para sacramentar a vitória com um 3-1 de manual. E merecido, justo. O Flamengo dominou o Chelsea em todos os momentos do jogo, tendo um elenco de 5 vezes menor poderio financeiro, de estrutura até menor, apesar de ser uma estrutura gigante para o futebol sul-americano que o Flamengo tem. E só perde a nível de surpresa para mim o que foi o jogo do Botafogo. O Botafogo não fez um jogo tão vistoso quanto o do Flamengo, mas o Botafogo venceu um adversário muito maior do que o Flamengo venceu. O Botafogo venceu um time que é o campeão da Europa, o campeão da Champions há 3 semanas atrás. Venceu um meio-campo que tem o Vitinha, que é top 2 no meio-campo do planeta hoje. Tinha o Kvaratskhelia, tinha o Desiré Doué, esses caras começaram jogando. Tudo bem, foi um time misto no primeiro tempo, de 6 titulares e 5 reservas, mas quando o Botafogo abre o placar e já era um time mais eficiente, jogando um futebol melhor, à sua maneira, sim, com a proposta de se defender, com a proposta de atacar na transição rápida, o que não tem demérito nenhum. Isso para mim não é demérito nenhum. Eu vejo muita gente falando que isso é um futebol, o futebol reativo é feio. Para mim é a escolha, se o time se propõe a jogar aquilo e executa bem, ele sai vitorioso. E o Botafogo fazia isso. E foi a ponto de eficiência, tão mais eficiente que o Paris Saint-Germain, que finalizou mais no gol do que o Paris Saint-Germain, tendo o Paris Saint-Germain triplo de tentativas. Ainda assim, faz o primeiro gol com o Igor Jesus numa jogada individual brilhante, tem um lançamento muito bem executado, mas ele sai. Ele contra 2 defensores do Paris Saint-Germain, que foi uma das melhores defesas da Champions League, e ele tira pra nada o pátio e bate, e a bola desvia e mata o Donnarumma, que é um dos melhores goleiros do mundo. E o 1-0 era assim, cara, tá retratando bem o que é o jogo. E a gente também tá falando ainda de uma diferença de poderio financeiro ainda maior. O Paris Saint-Germain também é um time de 1 bilhão de euros. O Botafogo é um time de 148 milhões de euros. É quase um décimo. E o plano de jogo extremamente bem executado e principalmente comprometimento tático. O que os caras do Botafogo correram, pô, eles anularam o meio campo do Paris Saint-Germain. Quando entrou totalmente a cavalaria, que entra no jogo, os titulares do meio campo, o Fabian Ruiz, o Neves entra em campo, a galera forma o time titular do Paris Saint-Germain e esse time titular não encontra nada. Não encontra nada. O Botafogo faz uma partida para a história, assim como a do Flamengo. E a gente tem que reconhecer o que está sendo esse Mundial de Clubes. Um grande acerto da FIFA e uma demonstração de orgulho para o futebol sul-americano e principalmente brasileiro. Tudo bem, nenhum dos dois foi campeão. Mas o que esses caras estão fazendo é de se tirar o chapéu. Aqui precisa sim de mais investimento em estrutura, em estádios, em gramados, em campo, até um pouco na cultura, para um jogo menos paralisado, um jogo de menos faltas, porque talento e competitividade, esses times estão mostrando que o futebol brasileiro é capaz e muito de ter.
No geral é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima surpresa.